Em audiência da Comissão Especial do Senado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu um combinado de bois, fogo controlado e produtos químicos para evitar novas queimadas no Pantanal. Salles questionou o excesso de medidas para proteger os biomas. Segundo o ministro, a proibição de tudo a qualquer momento não é preservação, e sim exagero. Ricardo Salles também falou sobre a tese do boi bombeiro, recentemente defendida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ao comentar algumas medidas para evitar novas queimadas de grandes proporções, o chefe da pasta reuniu um pacote de ações polêmicas. O ministro disse ainda que o uso controlado do fogo não é usado por conta de algumas visões divergentes. Ambientalistas criticam essa medida. Thaís Oyama, você começa essa. Pois é, eu vou começar de novo, repetindo uma coisa que está se disseminando por aí, que não é uma verdade. Não foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que começou com essa história do boi bombeiro, esse mito do boi bombeiro, que é tão real quanto o boi bumbá, o saci pererê e essas coisas todas. Não foi ela. O ministro Salles já tinha dito isso numa entrevista, o presidente Bolsonaro já tinha dito isso numa live, e os dois, o ministro Salles e o presidente Bolsonaro, beberam da mesma fonte, que é o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, que é um pesquisador que virou aí uma pessoa próxima do presidente, ou dos bolsonaristas, pelo menos, e ele deu várias entrevistas falando isso, inclusive aqui para a gente, para a Jovem Pan. Só que o que ele falou é bastante diferente do que o que está sendo dito agora pelos ministros e pelo presidente. Ele apontou corretamente nessas entrevistas que o principal motivo pelas queimadas extraordinárias do Pantanal são, em primeiro lugar, o clima. A causa é climática. O Pantanal, como a gente sabe, nunca teve uma estiagem tão cruel, tão avassaladora, tão ruim como a deste ano. Essa é a primeira causa. Aí a segunda é, de alguma forma, a consequência dessa. É o fogo. A Polícia Federal tem indícios de que o fogo, os incêndios foram feitos de forma criminosa, mas podem ter sido também acidentais. E nas duas hipóteses, eles se alastraram por causa da seca e dessa estiagem muito extraordinária. E aí, depois disso, é que o pesquisador da Embrapa fala do tal do boi bombeiro, mas ele fala como uma presença que ajuda a diminuir, como de fato ajuda a diminuir, aquela massa seca que tem um potencial combustível muito grande. Aquela massa seca formada por matéria orgânica que nesses períodos aí de estiagem acaba tendo potencial muito inflamável. Então ele diz corretamente que o boi ajuda a diminuir essa quantidade de massa seca, mas ele mesmo relativiza a importância do boi, porque evidentemente o boi não causa incêndios e nem é a solução para incêndio nenhum. Então, quando o ministro Salles insiste nesse mito do boi bombeiro, a impressão que dá é que ele não quer achar uma solução, mas só quer achar um culpado. E o culpado quem que é? É o governo do PT que fez questão ou que tentou retirar os bois lá para preservar áreas verdes. O que não é verdade, porque nunca houve tanto boi no Pantanal. A quantidade de gado no Pantanal nos últimos 20 anos, a gente já disse isso aqui, ela aumentou, ela não diminuiu. Então não faz sentido essa tese de que existem menos bois por culpa dos governos anteriores e, portanto, menos bois comem menos matéria seca e, portanto, o Pantanal pega fogo. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Então, o problema é esse. Quando não se quer encontrar uma solução, só se quer encontrar culpados, daí não se acha a solução também, né? Você, Josias? Olha, debater combate à queimada com o ministro Ricardo Salles é a inutilidade levada às fronteiras do paroxismo. O ministro do Meio Ambiente já demonstrou que ele não resolve problemas ambientais, ele apenas sobrevive aos problemas, quando não os agrava. A cada nova manifestação, fica evidente que o ministro Salles é parte da encrenca e não da solução. Isso ficou, mais uma vez, evidenciado nessa conversa virtual que o ministro manteve com os senadores que acompanham ali o drama das queimadas no Pantanal. O receituário do ministro contra o fogo é uma mistura de boi, com incêndios controlados e produtos químicos. O boi funcionaria como bombeiro natural,
mastigando ali a folhagem seca. A queima monitorada de material orgânico completaria esse serviço. E para os casos em que o incêndio se revelasse inevitável, é só misturar ali um produto químico chamado de retardante na água, que é derramada dos aviões sobre a mata, e está tudo resolvido, porque o ministro alega que isso potencializa em 5 vezes a eficiência do combate ao fogo. O número de cabeças de gado no Pantanal, como já realçado, só aumenta, e a quantidade de focos de incêndio também. Mas o alegado efeito extintor aí da baba do boi bombeiro não tem conseguido deter as queimadas. Quanto a essa queima monitorada de matéria orgânica, é preciso recordar que o presidente Bolsonaro editou há 3 meses um decreto proibindo queimadas no Pantanal e na Amazônia por 120 dias. Isso foi um reconhecimento de que, sob certas condições climáticas, é muito grande o risco de o fogo supostamente controlado fugir ao controle. De resto, a Polícia Federal coleciona indícios que apontam para a origem criminosa de alguns incêndios lá no Pantanal. O ministro citou as condições climáticas adversas como causa do aumento das queimadas no Pantanal. Nesse ponto, ele tem toda a razão. O problema é que o ministro desconversa quando é questionado sobre o desmonte que ele promoveu nos órgãos de fiscalização e controle do meio ambiente. O desmonte, diz ele, foi feito antes de nós. Nas palavras do ministro, o governo Bolsonaro herdou de administrações passadas o caos. Um ministro de um governo que está prestes a completar 2 anos e ainda fala em herança maldita, ele reforça a impressão de que a administração do presidente Bolsonaro está convivendo já com a sua própria herança. O presidente ainda não notou, mas o Ricardo Salles virou um pedaço do legado amaldiçoado do atual governo, não do governo passado. Constantino. Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, o ministro está certo em atentar para a quantidade excessiva de leis, de regras, como se isso fosse resolver. Infelizmente, no Brasil, a gente padece dessa mentalidade, né, de que basta criar uma lei que isso vai tornar a intenção uma realidade. Não funciona dessa forma, basta dar um pulo aí no Camelódromo, no Cracolândia, em São Paulo, para ter uma pequena noção disso. Eu, no meu livro Privatize Já tinha colocado uma comparação entre 2 países africanos. Um deles tinha banido, por lei, a caça a elefantes, e o outro tinha permitido, com certas restrições, ganhando dinheiro com isso, cobrando de turistas e tudo mais, e dando propriedade privada, né? No país que proibiu totalmente a caça de elefantes, desnecessário dizer que os elefantes desapareceram por completo. E no país que conseguiu, de alguma forma, unir ali a realidade do mercado, da economia, com regras mais realistas, conseguiu preservar uma quantidade razoável dos bichos, né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem muita gente que ainda acha que basta criar as leis para proibir. O crime, em relação àqueles incêndios que são criminosos, é uma mistura de impunidade com oportunidade, né? O ministro tem sido muito feliz em fazer uma comparação do meio rural com o meio urbano, porque as pessoas, né, os progressistas, os liberais, entre aspas, cosmopolitas, que vivem no conforto da cidade, eles não entendem muito bem isso, né? Então eles são mais tolerantes em relação ao ambulante, ao camelódromo, e eles não entendem que na Amazônia, no Pantanal, as pessoas também precisam sobreviver, né? Não são mascotes de uma elite culpada que leu Rousseau e acreditou no bom selvagem. São pessoas, são seres humanos que querem o desenvolvimento, o progresso também. Então você tem que, obviamente, oferecer condições, e é disso que se trata, né? Então, esse governo foi eleito para isso, para acabar com essa narrativa toda xiita dos ecoterroristas e tentar levar um pouco mais de desenvolvimento para essas regiões. Então é disso que se trata, é isso que o ministro está dizendo. Agora, claro, pode aumentar um pouco a fiscalização, e tem que ser realista aqui, né, que há um limite, até porque existe um limite orçamentário num Estado quebrado. Uma das nossas pautas vai ser exatamente sobre isso. Agora, o que eu quero destacar é que um editorial da Folha de São Paulo, esses dias, pedia claramente a saída do ministro Salles. Ele está sob fogo cruzado de uma turma ideológica, né, que sente saudade da Marina Silva e que também, de alguma forma, tem muitos ali interesses ligados a essas ONGs que vivem de verbas públicas por conta da questão ambiental.
Mesmo nesse editorial, no editorial do jornal que pedia a cabeça, né, Ricardo Salles deve sair, constava lá que esses incêndios realmente se devem basicamente à estiagem e tudo mais, né? A Córdoba, basta olhar para a Argentina, do lado do Brasil, está tudo lambendo, tudo queimando, e não me parece que seja a responsabilidade direta do Ricardo Salles ou do presidente Bolsonaro, né? Então é curioso que mesmo no editorial que se reconhece o fator climático, e aqui não é aderir à histeria do aquecimento global, tá? São coisas bem diferentes, mas como há uma causa climática, né, da estiagem e da seca e tudo, mesmo assim o jornal vai lá e fala, não importa, a imagem do governo, do ministro está muito desgastada e tudo mais, e aí por pragmatismo ele tem que sair, né? Olha, isso não é pragmatismo, isso é ideologia pura. Ideologia de quem não consegue engolir que nas urnas a Marina Silva não venceu. E é preciso ter uma guinada, sim, em relação a essa questão ambiental, porque aquilo que vinha sendo feito não surtiu o resultado desejado, não surtiu o efeito desejado. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com essa histeria de quem olha os incêndios e tenta achar um único culpado, né, qual seja o governo Bolsonaro e o seu ministro, no caso. E está longe de ser a verdade. Existe aí muitos interesses e muita ideologia por trás dessa narrativa. Josias, a palavra é sua. O Rodrigo lembra uma coisa que é real, que as pessoas que sobrevivem ali nessas regiões como a Amazônia, por exemplo, elas precisam de fontes alternativas de receita. Agora, aceitando-se como verdadeira a premissa de que o governo deseja resolver esse problema, é preciso reconhecer que não há sobre a mesa propostas consequentes do governo para desenvolver atividades econômicas não predatórias que combinem o potencial desses biomas com as necessidades econômicas das populações que vivem ao redor. Então, o governo vai completar 2 anos, então não basta ficar só no compromisso retórico ou no desejo, era necessário que o governo tivesse uma proposta consequente, que mobilizasse a sociedade, o Congresso Nacional em torno dessa proposta. Se for ficar só no lero-lero, o governo vai acabar e nada será feito, né? Então, essa premissa é verdadeira. O que não parece real é o compromisso do governo em resolver o problema. Thaís Oyama. Eu queria comentar o que o Constantino falou sobre o desconhecimento da turma ideológica, da patota do selo azul. Estava até com saudade dessa expressão, ele ficou fora uma semana. Mas aí o desconhecimento dessa turma sobre a verdadeira realidade do homem da Amazônia, do homem do Pantanal, etc., né? Eu queria lembrar só que o ministro Ricardo Salles, ele é administrador e advogado, e até onde se sabe, o único contato que ele teve com o meio ambiente foi quando ele foi secretário do meio ambiente em São Paulo por 1 ano. Menos que 1 ano, inclusive. E, então, acho que ele também não conhece muito da realidade do homem da Amazônia, como ele tem demonstrado. Inclusive, ele só pisou lá pela primeira vez depois de ter virado ministro. Muito bem, podemos seguir, Josias, Constantino, Thaís, podemos ir para a próxima pauta ou mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos, Paulo, é muito breve, né? Primeiro, o governo tem várias propostas para a Amazônia, para a questão ambiental, várias. Inclusive, adote uma floresta, mas os ricos não gostam de coçar muito o bolso, eles gostam de ficar, como diz o Josias, no lero-lero, né? Só criticando e atacando. E quanto a conhecer a realidade dessas pessoas que vivem nesses locais, não precisa viver nesses locais ou ter frequentado várias vezes, até porque essa elite aí também costuma conhecer o meio ambiente intocado quando vai para Fernando de Noronha gastar fortunas em hotéis lá para poucos, né? Não é isso, basta ter algum bom senso e saber que não são mascotes, né? Que o índio mesmo, ele não quer apito, ele quer desenvolvimento. Basta entender isso, não precisa estar lá para saber isso. Josias pedindo. Não conheço as propostas aqui, o Constantino faz referência, não. Esse negócio de adote floresta, infelizmente não tenho dinheiro, mas se tivesse, não colocaria dinheiro num governo que tem como ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles. Então é preciso que o governo inspire confiança para que as pessoas invistam, né? O ministro estava desprezando recursos aí de países que colocavam aqui recursos graciosamente administrados pelo BNDES, o ministro rasgou isso. Então é preciso que inspire confiança para que as pessoas invistam, né?